Muito bem, então, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula de número 15 do nosso curso de mecânica, né? Na aula anterior, a gente viu, então, as leis de Kepler, tá? E a lei da gravitação universal de Newton. Na aula de hoje, a gente vai entender como se dá a questão do campo gravitacional em torno de um corpo, tá? De um planeta, né? Uma estrela, uma lua, por exemplo, tá? Então, como é que a gente consegue determinar o valor do campo gravitacional em torno de um corpo, tá? Então, esse vai ser o estudo da nossa aula de hoje. Muito bem, vamos lá para o material, então. Então, o que nós temos ali, ó, um corpo colocado então nas proximidades da Terra, por exemplo, ele vai ficar sujeito a uma força de atração gravitacional, né? Desta forma, então, a Terra vai originar, então, no espaço que envolve ela, um campo gravitacional. A figura está mostrando ali, né? Nós temos em torno da Terra um campo gravitacional orientado sempre para o centro do planeta, tá? E assim acontece em todos os planetas, corpos celestes que têm massa considerável. Tá? Muito bem. Dentro desse campo, então, os corpos eles são atraídos para a Terra, sofrendo então variações de velocidade, né, em virtude que eles vão adquirir aceleração. Tá? A esta aceleração a gente chama então de aceleração da gravidade, e indica pela letra G, aquele mesmo G que a gente já vem trabalhando ao longo de todos os nossos estudos, principalmente quando define lá o peso de um corpo, por exemplo. Para definir o peso do corpo, vai trabalhar com o produto massa vezes aceleração da gravidade, o G, ok? Então, qualquer corpo de massa m colocado a uma determinada altura h da superfície da Terra será atraído então para o seu centro. Tá? Esta força de atração gravitacional é o próprio peso do corpo, que a gente já estudou isso em unidades anteriores, né? E só que esta força-peso, ela deve ser igual à força de atração gravitacional dada então por quem? Pela lei da gravitação universal que a gente viu na aula passada. Tá? Então, dessa forma, o que a gente vai ter? Vai ter, primeiro, a equação do peso, né? Então, peso igual a massa vezes a gravidade, tá? E este valor da força-peso deve ser igual ao valor da força de atração gravitacional, dado pela equação F igual a constante de gravitação universal, G maiúsculo, que multiplica massa maior vezes a massa menor, dividido pelo r ao quadrado. R é a distância que separa os dois corpos. Tá? Então, o que acontece? O valor da força-peso deve ser igual ao valor da força gravitacional. Isso vai fazer, então, com que a gente possa igualar as duas partes da equação. Pega o mg da equação da força-peso e iguala ao g vezes m dividido por r ao quadrado da força da lei da gravitação universal. Quando a gente iguala isso, a gente vai ter o que nós temos ali no terceiro quadro ali, ó. M vezes G é igual ao G maiúsculo, que é a constante de gravitação universal, multiplicado pela massa da Terra, que aqui a gente está trabalhando com a questão de um corpo na superfície da Terra, vezes a massa deste corpo, tá? Dividido pela distância que separa o corpo do centro da Terra ao quadrado. Tá? Como a massa do corpo na primeira parte da equação é igual à segunda parte, a gente vai poder simplificar a massa do corpo minúsculo. Então, sobra o quê? O que sobrou é aquela parte final da equação ali, ó. A gravidade na superfície da Terra é igual à constante de gravitação universal G maiúscula, tá? Que multiplica a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado. Tá? O raio da Terra, que é o raio na superfície terrestre. Tá? Muito bem. E algumas coisas importantes para se utilizar nessa equação. Tá? O G minúsculo é a gravidade, a unidade da gravidade é a unidade de aceleração, portanto é o metro por segundo ao quadrado. O G maiúsculo é a constante de gravitação universal, como é uma constante não vai mudar, e o valor dela é 6,67 vezes 10 na menos 11, Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Este 6,67 vezes 10 na menos 11 equivale a 0,0000000000667. Tá? Ou seja, este valor da constante de gravitação universal é um valor muito, muito pequeno. Né? É um valor muito pequeno. Tá? Bom, a massa da Terra
ela é aproximadamente 6 vezes 10 na 24 quilogramas, isso seria 6 seguidos de 24 zeros, ou seja, é uma massa muito, muito, muito grande, tá? O raio da Terra, aproximadamente, ele gira em torno de 6.380 quilômetros, né? E aí a gente tem que passar essa medida para metros, porque é a unidade de sistema internacional, então isso vai dar 6.380.000 metros, o que equivale a 6,38 vezes 10 na 6, tá? Então, esses são os valores para serem utilizados, então, no uso desta equação para a determinação do campo gravitacional na superfície da Terra, tá? E aí a gente vai fazer, então, um exemplo, com os dados conhecidos que foram apresentados agora, né? A respeito da massa da Terra e de seu raio médio, calcular o valor da gravidade na superfície da Terra. Tá? Então, eu quero saber qual o valor da gravidade na superfície da Terra, conhecendo-se o valor da constante de gravitação universal, a massa da Terra e o raio da Terra. Tá? Pois bem, a gente vai trazer a equação que acabamos de definir ali, né? A gravidade na superfície é igual a constante de gravitação universal G maiúsculo, que multiplica a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Substituindo esses valores na equação, olha como é que vai ficar ali. Ó. A gravidade na superfície será 6,67 vezes 10 na menos 11, que multiplica, né, a massa da Terra, 5,972 vezes 10 na 24, dividido pelo raio da Terra, que é 6,38 vezes 10 na 6, isso tudo elevado ao quadrado. Tá? Ou seja, gente, observem que esse exercício aqui, eu estou propondo ele aqui, única e exclusivamente para mostrar para vocês, né, de onde sai o valor do campo gravitacional, aquele valor de gravidade que a gente usa, aproximadamente 10, quando na verdade é um valor um pouquinho menor, tá? Então é só para mostrar para vocês, vocês não vão fazer esse tipo de conta, né? Esse tipo de conta vocês não vão executar. Eu só quero mostrar para vocês que trabalhar com esses números, quando se trabalha com a questão da determinação do campo gravitacional, não é algo tão simples, porque os números são números muito, muito grandes e números muito, muito pequenos. A constante de gravitação universal é um número muito, muito pequeno, a massa do planeta é um número muito, muito grande, o raio dele é muito grande, e esse número muito grande ainda é elevado ao quadrado, então o ideal seria trabalhar com calculadora científica, tá? Que não é o nosso objetivo aqui, o nosso foco não é esse. Mas eu fiz questão de resolver esse exercício aqui, né? Fazer a resolução dele para mostrar que, de acordo com os dados apresentados, o campo gravitacional na superfície da Terra, ele teria um valor de 9,787 metros por segundo ao quadrado, ou seja, arredondando ali, aproximadamente 9,8, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Este é o campo gravitacional real na superfície da Terra. Claro que daí 9,8 para trabalharmos e não ficarmos presos à calculadora e não ficar morrendo fazendo conta, a gente arredonda para 10 para facilitar a nossa vida, certo? Muito bem, então, desenvolvido isso só para chegar e mostrar para vocês qual o valor do campo gravitacional da Terra na superfície. Muito bem, como a Terra não é uma esfera perfeita, né, ela possui um raio equatorial maior que o raio polar, né, e isso se deve por causa do movimento de rotação, né, como a Terra está girando, rotacionando, né, a parte do Equador ela acaba expandindo mais do que os seus polos. Tá? Então, o raio equatorial é maior que o raio polar. Tá? O que quer dizer que a Terra é levemente achatada nos polos, né? É como se você pegasse uma bola de futebol e apoiasse ela no campo e está cansado e resolve sentar em cima da bola. Quando você senta em cima da bola, você dá uma achatada na bola, aumenta o diâmetro dela em um aspecto e diminui em outro. É o que acontece com a Terra, só que a diferença é que ninguém sentou na Terra, né? Esse achatamento se deve pelo movimento de rotação da Terra, tá? Muito bem. O valor devido a esse achatamento, então, o valor do campo gravitacional na superfície da Terra ele sofre algumas alterações de acordo com a latitude em que ele for medido. Tá? Então, a gente tem a tabela ali do lado, está lá, ó, latitude 0 graus, então na linha do Equador, nós temos um campo gravitacional de 9,78. Conforme vai aumentando a latitude, se aproximando, então, dos polos, né, o valor do campo gravitacional vai aumentando.
Tá? Então, se nós pegarmos lá no polo, seja Polo Sul, Polo Norte, tá? O valor do campo gravitacional é de 9,832. Tá? Então, essa diferença do valor do campo gravitacional entre o Equador e o polo dá em torno aí de 0,5% maior nos polos, tá? Não é assim, nossa, que absurdo de diferença do campo gravitacional, mas para algumas coisas, essa diferença é bem significativa, tá? Vamos ver então. Olha ali, ó, um lançamento de uma latitude muito mais ao norte, como por exemplo o Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, ou a base aérea então de Vandenberg, na Califórnia, exigem que os foguetes mudem de direção para que os satélites possam chegar ao Equador. Tá? Os mesmos satélites, se fossem lançados a partir da base de Alcântara, no Maranhão, tá? Economizariam cerca de 20 a 30% em combustível, analisam então, né, estimam então os analistas, tá? Olha, 20 a 30% de economia no lançamento de um foguete, com o tanto de foguete que está sendo lançado, é um ganho considerável, tá? Isso é para mostrar para você, até para deixar claro, o Brasil possui a melhor base de lançamento de foguetes no mundo, né? É a base de Alcântara, né, no Maranhão. Bom, e com relação a esta base, vem algumas coisas bem interessantes. Olha só, em 2011, o Wikileaks revelou que o governo dos Estados Unidos quer impedir a criação de um programa de produção de foguetes espaciais brasileiros, né? Por isso, as autoridades estadunidenses pressionam parceiros, né, dos brasileiros nessa área, como a Ucrânia, para não transferir tecnologia do setor ao país, tá? A restrição dos Estados Unidos, ela está registrada em um telegrama que o Departamento de Estado enviou à sua embaixada em Brasília em janeiro de 2009, onde escreve o seguinte: não apoiamos o programa nativo de veículos de lançamentos espacial do Brasil. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamentos em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguetes ao Brasil, né? Os Estados Unidos também não permitem o lançamento de satélites norte-americanos ou fabricados por outros países, mas que contenham componentes estadunidenses, me engasguei aqui, né? A partir do centro de lançamento de Alcântara, tá? Devido à nossa política de longa data de não encorajar o programa de foguetes espaciais do Brasil, conforme outro documento confidencial foi divulgado pelo Wikileaks. Tá? Então, os Estados Unidos se opõem ao programa de desenvolvimento de foguetes, né, do Brasil. Por que será que acontece isso? Simples, porque se o Brasil consegue desenvolver tecnologia para lançar foguete a partir da base de Alcântara, o Brasil teria a melhor base do mundo, a tecnologia para lançar o foguete, e isso implicaria no quê? Em lançamentos de foguetes com custos muito menores, né? Então, tudo que se gera de receita aos Estados Unidos fazendo lançamento a partir das bases americanas, provavelmente deixariam de ser feitos por lá e seriam feitos, né, por aqui. E aí, claro, obviamente que quando se mexe na questão econômica, né, se compra uma briga um pouco feia. Por isso que eles fizeram isso, né, esse incentivo. Bom, de contrapartida, né, ao longo de muito e muito tempo, os Estados Unidos, então, buscou firmar um acordo com o Brasil, né? O acordo entre Brasil e Estados Unidos, em outubro de 2019, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tá? O acordo no qual os Estados Unidos utilizam a área para pesquisa científica e lançamento de foguetes, né? A área de Alcântara, espaçonave, lançamento de foguetes, espaçonaves e satélites, tá? Que utilizem tecnologias norte-americanas a partir, então, da base brasileira. Em novembro de 2019, o Senado Federal publicou o decreto aprovando o texto sobre as salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir da base de Alcântara. Então, o que os Estados Unidos conseguiu fazer em 2019? Firmar um acordo em que pode utilizar do espaço físico da base de Alcântara para realizar o lançamento de seus foguetes, seus satélites,
sem a necessidade de transferir tecnologia para o Brasil. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, fazendo papel de... agora me fugiu a palavra, né? O papel que sempre fez de disponibilizar o seu território para ser explorado, né? É isso que este acordo fez. Os Estados Unidos vêm aqui, usam a base de Alcântara, exploram ela e não deixam nada de contrapartida para nós, né? Enfim, é políticas de terceiro mundo que nós estamos reproduzindo depois de tanto tempo, né? Em vez de conquistar autonomia, continuamos sendo escravizados aí, usados pelos países mais desenvolvidos. Muito bem, voltamos aqui então à parte agora do estudo do campo gravitacional. Tá? Então ali, ó, quando os corpos estiverem a uma altura h em relação à superfície da Terra, o valor do campo gravitacional ele vai sofrer alterações em seu valor. Tá? E este valor dependerá justamente da altura h em que o corpo estiver localizado. Tá? O que acontece? Olha o que a figura nos mostra ali. Ó. Nós temos então a Terra, a superfície da Terra com um raio determinado R, que é o raio médio da Terra, tá? E aí um corpo colocado lá, afastado da superfície, uma altura h. Naquele ponto onde o corpo for colocado afastado da superfície de uma altura h, surgirá nesse corpo uma força gravitacional, tá? E esta força gravitacional ela será diferente da força que surge no corpo se ele estivesse na superfície, tá? E como que a gente vai saber, então, o valor do campo gravitacional em uma determinada altura h? Bom, a equação da gravidade a uma altura h, né, vai ser o quê? Vai ser a equação da gravidade na superfície da Terra, que é a constante de gravitação universal g, massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado, tá? Só que agora o raio ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a distância do centro da Terra até o ponto onde este corpo se encontra a uma altura h. Então, essa distância do centro até esse ponto vai ser o raio da Terra mais a altura h. Então, a gente vai substituir no r ao quadrado o raio da Terra mais a altura h entre parênteses e levar isso ao quadrado. Tá? Muito bem. De forma tal, então, a gente pode trabalhar essa equação. Eu não vou mostrar aqui o desenvolvimento dela, porque dá um trabalho grande, né? Não tem necessidade para vocês fazer isso, mas desenvolvendo essa equação aí da gravidade a uma altura h, em síntese, a gente pode chegar numa simplificação dela, que é essa que está apresentada, que é o que a gente vai utilizar. A gravidade em uma altura h da superfície, tá? Uma altura h da superfície terrestre, ela vai ser igual ao quê? Ao valor da gravidade na superfície multiplicado pelo raio da Terra dividido pelo raio mais altura. Então, a gente simplifica aquela equação inicial ali para utilizar a equação simplificada para facilitar a nossa vida. Então, a equação que a gente utiliza é essa aqui, a equação simplificada. A gravidade numa altura h será igual à gravidade na superfície vezes o raio da Terra dividido pelo raio mais altura h. Tá? Vamos ao exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Considere um satélite artificial em torno da Terra. O satélite encontra-se em relação à superfície da Terra a uma altitude igual ao próprio raio da Terra. Determine o valor do campo gravitacional a que este satélite está sujeito em relação ao campo gravitacional na superfície da Terra. Então, quais são os dados que a gente tem? Bom, a gravidade na superfície a gente vai chamar de GS, né? Gravidade na superfície. A altura do satélite é igual ao próprio raio da Terra. Então, a altura do satélite é R maiúsculo. O raio da Terra é R maiúsculo também. E o problema aqui é que você determine, então, qual é o valor do campo gravitacional lá no satélite, naquela altura em que o satélite é colocado. Tá? Muito bem, então a equação simplificada que a gente utiliza é aquela ali. A gravidade a uma altura h será a gravidade na superfície vezes o raio do planeta dividido pelo raio do planeta mais altura, substituindo então no lugar da altura o valor que o problema propõe, né? A altura do satélite é igual ao próprio raio da Terra R, vai ficar o quê? Gravidade lá no satélite será igual à gravidade da superfície que multiplica R dividido por R mais R. Então a primeira coisa é somar o denominador, R mais R será igual a 2 R's, então vai ficar a gravidade no satélite é igual à gravidade na superfície, multiplica por
R dividido por 2Rs. O R de cima e o R de baixo a gente pode simplificar, e aí chegamos ao valor final, então, que a gravidade lá no satélite será igual à gravidade da superfície dividido por 2. Tá? Então, este é o valor da gravidade que atua em um satélite que está a uma altitude igual ao próprio raio da Terra. Tá? Adiante. Exemplo 3. Olha o que diz ali, ó. A massa da Terra é aproximadamente igual a 81 vezes a massa da Lua. E o seu raio é aproximadamente 3,7 vezes o raio da Lua. Tá? Sendo g a aceleração da gravidade na superfície da Terra, determine a aceleração da gravidade na Lua em relação à gravidade da Terra. Então, quais são os dados que a gente tem? A gente tem a massa da Terra, 81 vezes a massa da Lua, o raio da Terra igual a 3,7 vezes o raio da Lua, tá? A gravidade na Terra é G, e a gente quer determinar então qual é a gravidade na Lua, que é o GL. Tá? Então nós vamos ter lá, ó, gravidade na Terra. Como é que a gente determina a gravidade na Terra? Gravidade na Terra é a constante de gravitação universal G, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Bom, como é que a gente determina a gravidade na Lua? A gravidade da Lua vai ser a constante de gravitação universal G, que multiplica a massa da Lua dividido pelo raio da Lua elevado ao quadrado. Tá? Bom, isolando o G na primeira equação, né? A constante de gravitação universal na primeira, e isolando a constante de gravitação na segunda, e igualando os termos, quando a gente isola a constante de gravitação G na primeira equação, vai ficar gravidade da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido pela massa da Terra. Isolando a constante de gravitação na segunda equação, o G vai ficar igual a gravidade na Lua vezes o raio da Lua elevado ao quadrado dividido pela massa da Lua. Depois que isolou o G de uma e o G da outra, como o G é a constante de gravitação universal e ela vai ser igual para ambas as equações, a gente iguala as duas equações. Quando a gente iguala as duas equações, a gente obtém isso que está ali, ó. A gravidade da Lua vezes o raio da Lua ao quadrado dividido pela massa da Lua será igual à gravidade da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado dividido pela massa da Terra. Tá? E agora a gente vai fazer a substituição das proporções. Veja que o problema não deu para vocês, o problema não forneceu para nós. Qual é a massa da Terra? Qual é a massa da Lua? Qual é o raio da Terra? Qual é o raio da Lua? O problema não forneceu os valores numéricos, ele apenas forneceu proporções. Disse que a massa da Lua é 81 vezes maior que a massa, a massa da Terra é 81 vezes maior que a massa da Lua. E que o raio da Terra é 3,7 vezes maior que o raio da Lua. Então, a gente vai substituir aqui na equação esses valores de proporção. Olha como é que fica. Bom, gravidade na Lua será GL, que é o que a gente vai determinar. O raio da Lua é RL e a massa da Lua é ML. A gravidade na Terra que a gente conhece é o G, que o problema forneceu. O raio da Terra é 3,7 vezes o raio da Lua, isso elevado ao quadrado, dividido pela massa da Terra, que é 81 vezes a massa da Lua. Tá? 3,7 elevado ao quadrado vai ficar 13,69 raio da Lua ao quadrado, vezes a massa da Lua. Tá? Bom, o raio da Lua que estava do outro lado vai passar dividindo, então a gente vai poder simplificar o termo ali, ó, na equação, a gente simplifica o raio ao quadrado da Lua de cima com o raio ao quadrado da Lua de baixo, simplifica a massa da Lua na parte de cima da equação com a massa da Lua na parte de baixo da equação, e sobrou numericamente o quê? Que a gravidade da Lua é igual à gravidade da Terra vezes 13,69 dividido por 81. Quando a gente pega 13,69 e divide por 81, a gente chega ao valor de 0,169. Então, a gravidade na Lua é igual a 0,169 vezes o valor da gravidade na Terra. 0,169 é aproximadamente 1/6. Tá? Então, a gravidade da Lua é 1/6 do valor da gravidade da Terra. Tá? Então, é como se nós pegássemos o 9,81, que é a gravidade da Terra, dividíssemos por 6.
Tá? Então, os corpos na Lua pesam 6 vezes menos do que estes mesmos corpos aqui na Terra. Muito bem, exemplo 4, então, para finalizar. Veja ali o que diz o exemplo. Ó. O planeta X tem a metade da massa do planeta Y e raio 4 vezes menor. Compare as acelerações da gravidade g do planeta X e g do planeta Y na superfície desses planetas. Então, quais os dados que a gente tem? Ó, o planeta Y ele tem uma massa. Veja, o problema não deu valor nenhum para a gente. Não deu valor de massa, não deu valor de raio, não deu nada. Tá? E eu vou trabalhar com uma letra e vou trabalhar com as proporções. Então, o planeta Y, eu vou dizer que a massa dele é M maiúsculo. E o raio do planeta Y, eu vou dizer que é R maiúsculo. O planeta X, o que o problema disse? O planeta X tem a metade da massa. Então, se a massa do Y é M, a massa do planeta X é M dividido por 2. O raio do planeta X. Se o raio do planeta Y é R, e o problema disse que o raio do planeta X é 4 vezes menor, então o raio do planeta X será R dividido por 4. Tá? Muito bem. Agora, como é que fica a gravidade na superfície do planeta Y? Pega a equação lá da gravidade na superfície do planeta, que é a gravitação universal, a constante de gravitação universal, vai multiplicar a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. Né? Muito bem. Para x nós vamos ter o quê? Então, para y a gravidade é aquela ali, ó, gm dividido por r ao quadrado. Para o planeta x nós vamos ter o quê? Gravidade na superfície do planeta X vai ser a constante de gravitação universal G maiúscula, a massa do planeta X, que é m dividido por 2, dividido pelo raio do planeta X, que é r dividido por 4, isso tudo elevado ao quadrado. Aí, quando a gente faz r dividido por 4 ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar r dividido por 16, tá? E aí eu tenho uma divisão de duas frações, né? Então, é g que multiplica m dividido por 2, dividido por r dividido por 16. Como é que a gente divide duas frações? Vai fazer a de cima multiplicado pela de baixo. Então, vai ficar m sobre 2 vezes o inverso de r sobre 16, né? R ao quadrado sobre 16, perdão. Vai ficar 16 sobre R2. Aí vai dar para simplificar aqui o 16 por 2, então vai dar 8. Então, ó, a gravidade na superfície do planeta X vai ser a constante de gravitação universal vezes 8 vezes a massa m dividido por r quadrado. Tá? Bom, comparando Gx com Gy, a gravidade do planeta X com a gravidade do planeta Y, nós vamos perceber que aqui, ó, a gravidade do planeta X, né, esse 8 a gente pode botar ele aqui para frente, ele está multiplicando, ele pode vir aqui para frente, g vezes m sobre r quadrado é igual a esse cara aqui. Então, a gravidade do planeta X vai ser 8 vezes, né, aquele termo do y ali. Tá? Então, a gravidade de x é 8 vezes a gravidade do planeta y. Tá? Então, a gravidade em x, 8 vezes maior. Ok? Muito bem. Com isso, então, a gente termina o estudo dessa unidade sobre campo gravitacional. Tá? Vocês vão ficar, então, aí com 4 exercícios, perdão, né? 4 exercícios para resolver, naquele mesmo esquema de sempre, tá? Desenvolve. Atividade, então, atendimento na sexta-feira para tirar as dúvidas, certo? De vocês, né? Para a gente finalizar esse capítulo para na próxima semana, então, fazer a avaliação. Ok, gente? Então, até o nosso encontro de sexta-feira para as dúvidas. Tudo de bom para vocês, bons estudos e cuidem-se. Valeu!